Bom dia, pessoal, bom dia! Dia 27 de março de 2023, bom dia! Como estamos aí? Mais uma segunda, bom dia! E aí, vamos lá? Vamos lá chamar já o professor Gustavo Casagrande Canheu. Isso mesmo, hoje a gente vai convidar o Dr. Gustavo para debater comigo. Bom dia, Dr. Gustavo! Bem-vindo! Primeira vez no Café com Letícia. Como é que estamos? Verdade. Tudo bem, um prazer estar aqui falando com você, com todas as pessoas que a esse horário já estão aí todas atentas para estudarem um pouquinho. É isso aí. A gente tem um grupo muito bom de seguidores. Eu falo assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E a gente acorda cedo mesmo. Aí, 7h04 já estamos aí a 1000 por hora. Mas vocês sabem, né? Eu gosto de falar. Não é assim que a gente acorda às 7h04, gente. Para poder estar bonitão aqui, ó, o doutor Gustavo acordou cedo, eu também, todo mundo aí, né? Para tomar um cafezinho, para já ficar em cima do ponto para poder discutir com vocês assuntos super interessantes, tá? Mas deixa eu apresentar primeiro o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo Canheu, ele é mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, foi secretário de Negócios Jurídicos do município de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. É professor convidado de pós-graduação em diversos pós-graduações aqui no país. É oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e tabelião de notas, que nem eu. Mas ele é lá no município de Ibirá, comarca de Catanduva, no estado de São Paulo. Então, bem-vindo, doutor Gustavo. Hoje a gente vai debater uns assuntos bem interessantes, né? Pode falar um pouquinho para nós? É isso aí, obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações de nome, né? Nome, sobrenome. Agora a gente tem aí uma série de novas possibilidades criadas pela Lei 14.382, né, de 2022, e o reflexo disso no registro de imóveis, porque muitas dessas modificações o legislador acabou não pensando no reflexo no registro de imóveis, né? Quando ele impõe, por exemplo, sigilos, né, nas certidões aí no registro civil, ele se esquece que essas alterações têm que também, né, serem feitas aí no registro de imóveis, e ali ele não prevê necessariamente um sigilo. Então a gente tem que achar uma forma de conciliar, né, todos esses princípios aí com a ideia inicial, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho só das alterações de nome? Porque eu não sei você aí em São Paulo, mas aqui no Barreiro, gente, não passa uma semana sem que eu tenha um atendimento, né? Para alteração, seja de prenome, seja de sobrenome. Prenome tá mais comum, sabe, Gustavo? Essa semana passada eu atendi um senhor, ele tinha mais de 60 anos de idade. Quando eu vi o caso, eu já falei, vou conversar com ele para explicar os problemas, né? Porque a gente tem que explicar as consequências dos atos, pessoal. Olha só, mais de 60 anos de idade. E aí ele queria mudar o nome, mas quando eu vi o nome, eu falei, a dor vale a pena. Isso que eu falo sempre, assim, gente, vale a pena mudar de nome se você tem mais de, né, 50, 60 anos, sei lá, mais de 18, né? Vamos lá. Você quer mudar de nome a partir dos 18, a gente sabe que agora com a Lei 14.382 não tem mais limite de idade, você pode mudar de nome, né, a qualquer tempo. Esse senhor de mais de 60 chegou lá no cartório e fui explicar para ele todas as consequências e tal. Ele falou assim, Letícia, não quero saber, eu pago o que for. Eu sei que vai me dar trabalho, mas eu não aguento mais ter esse prenome. Gente, é a dor. Eu falo que é isso, né, Gustavo? É a dor. Se a pessoa tá com essa dor toda, então deixa pra lá, vamos lá fazer a alteração. Mas vamos só explicar. Ele vai ter que mudar. Primeiro, ele era já casado. Gustavo, olha só, casado. Então ele teve que mudar. Primeiro no registro de nascimento, a gente primeiro tem que mudar no nascimento, tá, pessoal? Por quê? Princípio da continuidade. Depois no casamento, porque ele já é casado. E ele tem 4 filhos. Vai ter que mudar nos registros dos 4 filhos. 4 filhos. E além disso, eu perguntei, o senhor tem propriedades? Ele, tenho. Então, o senhor vai ter que mudar também lá no registro de propriedade, né? Fazer a averbação em todos os imóveis que ele mudou. Olha que situação. Mas assim, ele ciente dos ônus, né? Ele tá, não, eu tô ciente, sim, eu vou, mas eu quero fazer. Então tá bom, então vamos fazer, não é? Vamos fazer. Agora ainda tem esse senhor, né? Não era caso de transgênero, não era caso de sigilo. Porque essas alterações de prenome que as pessoas fazem ao longo da vida, né? Prenome, depois da Lei 14.382, pode fazer só uma vez, tá? Uma vez no registro civil. Quando fizer, vai constar obrigatoriamente, né, no campo das averbações. Não é sigiloso.
Agora, o que o Gustavo está falando é dos transgêneros, por exemplo, ou então em caso de adoção. São esses casos que são, às vezes, até sensíveis, né? A gente sabe que também estão previstos lá naquele provimento 134 do CNJ, o provimento regulou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como é que a gente vai fazer, Gustavo? Como é que a gente vai fazer no caso do transgênero, que também está muito comum, né? Não sei. Fala aí um pouquinho da sua experiência em São Paulo. Também, também. Aqui no começo foi até mais, né? Acho que depois a coisa foi meio que se organizando, mas no início eu tive bastante procura também, apesar de ser uma cidade pequena aqui, mas eu estou muito próximo de São José do Rio Preto, então no início alguns colegas um pouco reticentes ainda, né? Então o pessoal vinha aqui para fazer e a gente encaminhar pelo CRC para outros cartórios. Não tivemos problema para aqueles que nós encaminhamos, todos acolheram os pedidos. Mas realmente são situações complexas, porque, por exemplo, nessa hipótese do transgênero, né? Que pode mudar todo o seu nome, né? Além do gênero no seu registro de nascimento. E se ele é proprietário de bens imóveis, ele tem que fazer essa mesma alteração no registro imobiliário, né? No registro civil de pessoas naturais, nesse caso específico, o nome, essa alteração feita por ele, não vai aparecer na certidão, exceto se ele pedir uma certidão de inteiro teor, ele mesmo, né? Ou alguém autorizado por ele, ou por ordem judicial, por uma questão de sigilo. Mas e no registro de imóveis? Esse indivíduo é proprietário de imóvel, tem que levar essa informação para a matrícula, né? Até pelo princípio da especialidade subjetiva, de que é preciso que essa pessoa esteja corretamente identificada, eu tenho que levar essa informação para lá, né? Através aí de um ato de averbação, o registrador vai então averbar que houve alteração do nome do proprietário do imóvel nesse caso, né? Primeiro ponto, pelo menos penso assim, não deve o registrador justificar o porquê dessa alteração, apenas citar que é uma retificação, sem identificar qual seja ela. No caso do registro de imóveis, isso é desnecessário. Mas o grande problema é, falando de transgênero, né, é que aquela alteração de nome que era para ser sigilosa vai ficar exposta, né? Em tese, qualquer pessoa que pedir a certidão dessa matrícula, e ela é pública, né, e não há previsão de sigilo no registro de imóveis, vai saber da modificação do nome desse indivíduo, né? É um problema semelhante que a gente pode ter quando ele venha a se casar, por exemplo, né, e apresenta uma certidão, como você falou. Se ele tem uma certidão de casamento anterior com o nome original e depois ele vem com uma certidão de nascimento com outro nome, né, e ele não alterou a certidão de nascimento, é um problema que eu já tive aqui também. E aí você vê lá, ele está José na certidão de nascimento, mas é Maria na certidão do primeiro casamento. E aí como é que eu faço para saber que o José é a Maria? Ele tem que pedir o inteiro teor dessa certidão do casamento para eu poder fazer a habilitação sabendo que são a mesma pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa não fez o que você falou, não teve cuidado de ir retificando todos os registros. Pediu alteração no nascimento, mudou RG, CPF, não mudou certidão de casamento, né? Aí vai casar de novo, a gente pede a certidão de casamento, né, do primeiro e não tem essa alteração, né? E no registro de imóveis o problema é parecido, né? Gustavo, sobre o transgênero especificamente, tem aquele problema, né? Porque pelo provimento, para poder a gente fazer a alteração no casamento, o cônjuge tem que aceitar. Tem que E concordar. aí nem sempre o cônjuge aceita. Então, assim, ficou uma coisa meio complicada, né? Mas assim, a gente entende as cautelas todas do órgão regulamentador, mas que é um problema sério, gente, porque se a pessoa é casada, como é que vai fazer? Vai mudar só no nascimento, não vai resolver a vida dele, né? Então, tem ainda muitas questões para serem solucionadas, e infelizmente a gente não tem todas as soluções. Mas deixa eu só pontuar algumas coisas aqui da fala do Gustavo até agora. Já estamos com 80 pessoas online, Gustavo, olha só, e muita gente entrou agora. Então, a gente está falando das alterações, gente, da vida das pessoas que devem ser levadas ao registro. Então, elas são levadas tanto ao registro civil quanto ao registro de imóveis, né? A gente gosta de falar sobre um artigo muito bom do Stanley Savoretti de Souza. Ele até fez uma live comigo, acho que das primeiras lives que eu fiz foi o Stanley falou disso. Ele tem um artigo que chama assim, sigilo reflexo, o sigilo no registro civil das pessoas naturais e seu reflexo no registro imobiliário. Porque a gente sabe, o registro civil, gente, é muito regradinho essa questão do sigilo, sempre foi, né? Sempre foi, porque antes de ter transgênero, a gente tinha adoção, a gente tinha aquela questão da proteção de testemunhas. Então, já tinha alguns atos que não podiam ser publicizados. Já mais recentemente vieram muitos outros, né? Muitos outros. Então, esses casos dos transgêneros é o que mais aparece. E aí o Stanley tratou disso. E ele fala no início assim, ó, o direito, ele citou o Henri Depage,
o direito é essencialmente uma coisa viva. Ele está destinado a reger homens, isso é, seres que se movem, pensam, agem, mudam, se modificam. A interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útil. E é isso mesmo, né, Gustavo? A gente está vendo que a coisa aparece e a gente tem que dar a solução, a gente está correndo atrás. E é por isso, gente, que como o registro civil, também o registro de imóveis, né, é muito dinâmico, nós vamos ter que, toda hora tem alteração, então a gente não tem muito sossego. A nossa vida é sempre correr atrás. Ó, mudou aqui, mudou ali. Semana passada saiu o provimento 141, né, da união estável, que é outra questão que depois a gente vai falar dela também. Mas vamos voltar aqui para o transgênero. Então, o Gustavo estava falando que a pessoa transgênero, né, alterou lá no registro civil, agora pode alterar no registro civil, ainda pode fazer judicial? Pode, gente, mas não faz mais sentido, porque, para quê, né? Pode fazer no registro civil. Fez a alteração de nome e gênero, e aí já tinha algum imóvel com o nome anterior. Como é que a gente faz para poder alterar esse nome lá no registro de imóveis sem que isso venha a ferir esse princípio, né? Que é a proteção da intimidade, né, da pessoa transgênero. Como é que a gente faz? Vocês têm alguma sugestão aí em São Paulo? Aqui em São Paulo nós não temos nas normas, Letícia, mas há uma previsão genérica da Lei de Registros Públicos que permite que o registrador, por interesse do serviço, abra uma matrícula nova, né? Por alguma razão, ele encerre a matrícula anterior e abra uma nova. E, por exemplo, no Código de Normas do Estado de Goiás, em relação ao transgênero, é previsto expressamente que o registrador pode encerrar a matrícula e abrir uma nova, para que ele não exponha na matrícula, né, a informação da modificação, né? E aí, de uma certa maneira, você resolve o problema. Só que existe ainda um outro porém, né? Porque muitas vezes as pessoas solicitam certidão vintenária, por exemplo, né? A certidão que mostra quem foi o proprietário nos últimos 20 anos. E, em tese, a expedição dessa certidão anterior também não é recoberta por sigilo pela lei, né? E aí o registrador tem que fazer uma análise sistemática aí para impor o sigilo a essa certidão anterior, para restringir o acesso a ela, em alguns casos, ou então encaminhar o juiz corregedor quando, por exemplo, houver solicitação. A ideia inicial seria essa, né? Encerrar a matrícula que está aberta, obviamente fazendo a averbação nela primeiro, né? Você faz a encerração, o encerramento, e abre a matrícula nova. Então, misturei a averbação com o encerramento. E aí abre uma matrícula nova constando já o nome atual, né, daquela pessoa, para que nas certidões novas não apareça essa modificação. O problema é quando a gente tem a solicitação da certidão, que pega aí um tempo maior, né, para provar quem são os proprietários anteriores. O que talvez, com a nova certidão de regularidade, né, ou de situação jurídica do imóvel, né, que foi criada aí pela 14382, talvez acabe caindo em desuso, né, se a gente puder pedir uma certidão que só tem as informações que interessam para saber quem é o dono atual e não, né, as informações anteriores, acabaria resolvendo o problema. Mas essa é uma questão, né, que o registrador tem que resolver, ele tem que criar o direito, né, já que não colocaram isso na lei, a gente tem que fazer uma interpretação dentro do sistema para resolver. E me parece a saída mais lógica é encerrar a matrícula e abrir outra, constando só o nome atual da pessoa. É isso mesmo. O Stanley também chegou a essa mesma conclusão. Ele também sugeriu, né, que para poder preservar, porque na maioria dos casos, apesar da vintenária existir, a gente vê que na maioria dos casos a gente não solicita a vintenária, né? Para poder fazer uma compra e venda, uma doação, mesmo um inventário, a gente pede a matrícula atualizada. E se você encerrou e abriu uma nova, vai ser raro, né? Vai ser em casos raros que você vai ter esse problema que o Gustavo falou, que vai ficar, se a pessoa pegar lá e fizer contar a historinha, né? Aí vai ficar meio esquisito. Mas como é que faz? Manda para o juiz para autorizar ou alguma coisa assim. O provimento 134, que é aquele que tratou da Lei Geral de Proteção de Dados, ele não regulamentou essa matéria no registro de imóveis, né? Não ficou claro. Pelo menos eu bati o olho aqui na parte de registro de imóveis. Acho que não ficou claro isso não. Mas interessante em Goiás. Isso, né? Podia, porque tudo a ver com dado sensível. Esse dado, gente, é um dado super sensível, entendeu? Tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, poderia, sim, ter sido tratado
mas não foi, né? Mas não foi. Então, caso de transgênero é isso. Eu também concordo com o professor. Nós temos que achar algumas soluções, né, para esse tipo de problema. E essa solução eu acho ótima. Vamos ver o que o povo está falando aqui, ó. Histórico, né, para as pessoas que usam expedientes para retirar do próprio nome, precisando limpar as certidões de venda. Mas olha, para transgênero isso não acontece, sabe, Lilia? Porque o que acontece? Quando a gente faz, eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas tanto para alteração de prenome, quanto para questão de nome, gênero de transgênero, nós temos uma série de certidões que nós temos que tirar. Elas estão relacionadas no provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, né? Então nós temos lá essa relação enorme de documentos e a gente verifica direitinho. Ah, tem problema, não tem problema, né? Verifica tudo direitinho. Inclusive, se a gente verificar que tem alguma ação em curso, nós devemos comunicar, não é, Gustavo? Aqui a gente sempre faz isso, né? Faz essa análise. Isso, quando a gente veio a alteração de prenome, a gente também ficou em dúvida se deveria ou não pedir. Aí, aqui em Minas, saiu até uma alteração do nosso Código de Normas, esclarecendo que também nas alterações de prenome a gente deve tirar as mesmas certidões. Aí em São Paulo, como é que tá? Ainda não saiu nenhuma modificação, mas esse é o procedimento que a gente tem tido aqui. Nas alterações de prenome, a gente está equiparando ao provimento do transgênero, né? Fazendo pedindo os mesmos documentos, certidões e fazendo as mesmas comunicações. Aqui nós não tivemos ainda alteração específica para o RCPN. A corregedoria aqui começou pelo registro de imóveis, fez as alterações recentes aí, 4, 5 provimentos, mudando a parte dos registros de imóveis para adjudicação compulsória, um monte de outras coisas, da 14382, mas acabou ainda não editando nada. Eu acho que estava aguardando, principalmente esse provimento que saiu agora da União Estável, né, do CNJ, para não ficar falando idioma diferente aí do CNJ, né? Acho que estava aguardando essa regulamentação geral. Pois é. Perfeito, é isso mesmo. Então, deu para entender, gente? Tá bem cercado isso aqui, tanto para alteração de prenome, quanto para alteração de nome, gênero, de transgênero, tá bem tranquilo, viu? Não vai ter problema de pessoa tá fugindo de responsabilização, nada disso. Tá bem tranquilo. Eu fiquei muito... Quanto à preocupação dela, né, Letícia, do imóvel tá limpo, porque quando a gente vai fazer um inventário, alguma coisa, você tem que pegar a matrícula inicial lá e estudar ela do começo ao fim, né? Para saber o que está válido e o que não está. Só que agora você tem a possibilidade de pedir a certidão de situação jurídica atual do imóvel, né? Então, ali o registrador já faria esse limpa, né? Já colocaria só o que importa nessa nova certidão, apresentando só o nome atual da pessoa. Não precisaria, né, tratar dessas alterações aí. Então, a preocupação dela de você fazer essa análise, pelo que eu entendi, né, da matrícula inteira para saber se tem alguma restrição anterior, ficaria resolvida, até porque também entendo que o registrador, ao encerrar a matrícula antiga e abrir a nova, no caso o transgênero, ele vai ter que fazer o transporte só daquilo que está ativo, né? Então ele já resolve também, quer dizer, a matrícula nova, se tem um ônus que está ativo ali na matrícula, ele vai ter que transferir para a nova, e aí a antiga não vai me interessar mais. Quem normalmente pede vintenária é a instituição financeira para fazer financiamento, alguma coisa assim. Mas o particular em si não vai ter necessidade de pedir essa vintenária para um ato notarial comum, né? Pois é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. A ideia que a gente está defendendo aqui, Lilia, é que a gente abra, o registrador de imóveis, né? Abra uma nova matrícula e aí essa nova matrícula já vai vir com o nome novo e vai ficar tudo tranquilo. E é uma boa solução. Mas o Gustavo mencionou as novas alterações que nós tivemos com a união estável. Gente, mudou tudo. A gente está falando agora da nova união estável, que a gente tem diversas questões ainda que a gente está para implementar, né? A maioria dos estados da federação não tinha ainda emolumentos. Aqui em Minas, a gente está esperando ainda os códigos, porque foi regulamentado pelo CNJ, né? No provimento 141, essa questão do registro no livro da União Estável, e também o tal do termo, e também a certidão eletrônica, a certificação eletrônica do início e do fim da União Estável, 1000 coisas novas, né, para a gente tratar, e ainda estamos em processo de implementação, porque não deu tempo de saírem ainda os códigos, pelo menos os códigos para a gente fazer o lançamento, né, a cobrança desses atos. Mas agora já tem pelo menos os valores, né? Antes a gente ficava assim, como é que eu vou cobrar? Porque não tem tabela.
Aí agora, com o provimento 141, nós já temos um rumo, né? A gente vai cobrar com base no que o CNJ determinou, ok? E aqui em Minas, daqui a pouco vai começar também. Eu adorei a tal da certificação eletrônica, Gustavo. Achei ela um sucesso, porque ela vai resolver, né, aquela questão de poder constar a data de início, mesmo nas escrituras que a gente já fez antes, porque até então, gente, como é que era a união estável até o provimento 141? Normalmente era feita por meio de união estável. E na união estável a gente constava assim, que começou mera declaração da pessoa, a gente não fazia uma análise, né, de prova de que ela já vivia junto há 20 anos, 30 anos, era mera declaração. E agora isso foi super regulamentado pelo CNJ. O que eles quiseram? Que para constar a data de início da união estável, que isso é necessário fazer uma certificação eletrônica, que é uma análise probatória, tipo um procedimento de justificação mesmo. O que você acha, Gustavo? Você gostou da ideia? Eu achei interessante, só me preocupa um pouquinho, pelo que eu entendi, a diferença para o tabelião quando ele faz a escritura, né? Quer dizer, há esse procedimento que o registrador pode fazer para fixar a data do início, mas a mesma coisa não acontece quando o tabelião vai fazer a escritura pública, né? Por exemplo, isso cria uma certa distinção entre os dois. Isso poderia ser aproveitado, né? Dentro de ou a forma de fazer, né? De um lado ou de outro lado, para que a gente não tivesse essa diferença, porque o provimento ele é importante, ele é interessante, porque ele traz aí muitas novidades, né? Para a gente. Mas o que me preocupou, o principal ponto que me preocupou, e aí nós dois, como temos as duas atividades, né, tanto o registrador como o tabelião, foi a questão, principalmente essa que você tocou primeiro, que é a questão dos emolumentos de diferenciar preço, né, de diferenciar valor, o que na nossa atividade é uma novidade, né, você ter praticamente o mesmo serviço sendo oferecido em duas especialidades diferentes, com preços diferentes, né, você poder ter a competição comum entre especialidades, isso existe, agora você ter serviços que são equivalentes, digamos assim, que é a escritura pública de união estável no tabelionato de notas e o termo no registro civil, mas com valores distintos, né? E do jeito que foi colocado aqui, não sei em Minas, que eu não conheço a tabela daí, mas acaba que ficou quase que a mesma coisa de valor, um pouco mais barato a parte do registro civil, né? Se a gente for pensar no procedimento como um todo, o termo mais o registro, mais, né? O valor acabou ficando... Eu sempre, quando a gente fala de união estável, Letícia, me preocupa esse exagero, essa necessidade exagerada de regulamentar uma coisa que era para ser fática. E aí eu vou ser honesto, aqui no cartório, quando alguém vem consultar sobre união estável, eu quase tento convencer a casar, porque é tão mais fácil a pessoa se casar, principalmente para os efeitos futuros, né? No caso do óbito de alguém, por exemplo, né? Aí você vai ter que primeiro reconhecer essa união estável formalmente, para depois fazer o inventário, né? Se a gente for fazer no extrajudicial, e aí se algum herdeiro discordar, já vai criar problema. E o casamento não tem esse porém, né? Então tá tão formalizando de um tanto a união estável que quase que fica mais fácil casar hoje, porque, né, divorciar é tão rapidinho também, então para dissolver, né, tá mais fácil se não tiver filhos, né? Tá mais fácil casar e divorciar do que constituir união estável hoje. Até pelo efeito no regime de imóveis também, né? Que a gente vai falar do registro. Vamos Quando se falar, escolhe um vamos regime de falar bens disso? diverso, né? Olha só, Do gente. legal. Vamos falar. Então, esse provimento 141, gente, ele veio esclarecer algumas questões e, inclusive, fortalecer muito o registro no livro E da União Estável, que até então sempre pôde fazer, né? Podia, mas ninguém fazia. Aí, agora, pode fazer. Inclusive, primeiro veio na 14382 que para mudar de nome tinha que registrar. Então, eu até tinha mudado já os textos das minhas escrituras públicas. O que eu coloquei aqui nas minhas escrituras públicas? Eu quero mudar de nome, mas fico ciente de que para mudar, primeiro tem que registrar no livro E, entendeu? Então, já tinha colocado isso na minha escritura, porque é o que veio com a Lei 14.382. Aí, depois, veio com o provimento 141, que o registro do livro E da União Estável continua facultativo. E, gente, para mim, tem que continuar facultativo mesmo, porque, como a gente já falou, o Gustavo falou, a União Estável é um estado de fato. Ainda continua sendo um estado de fato. Então, não tem jeito de você falar assim, tem que registrar, porque não é. As pessoas vão lá, começam a viver como marido e mulher, já estão lá há 20 anos, 30 anos. Você vai falar que você tem que registrar? Não tem, né? A gente sugere que, se você quer dar efeitos perante terceiros, agora o provimento 141 diz
Se você quer dar efeitos perante terceiros, tem que registrar no livro E. Olha que interessante. E aí a questão que eu passo para o Gustavo. Gustavo, até então, né, a lei de registros públicos falava sempre de alteração de regime de bens, e acabou que a união estável também muitas vezes envolve outro regime de bens, ou então, às vezes, é omissa no que se refere ao regime de bens. Mas aqui em Minas, sabia, Gustavo? Os registradores de imóveis, sempre que havia algum documento, porque vai que exista, né, uma escritura, alguma coisa assim, determinava que fosse levado a registro lá no registro de imóveis, na forma que está prevista na Lei de Registros Públicos. Está lá no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que vai ser registrado, né? A convenção antinupcial vai ser registrada no registro de imóveis e que vão ser averbadas as convenções antinupciais e do regime de bens diverso do legal nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges. Então, não falava especificamente de união estável, né? Mas como falava de regime de bens, e nós sabemos, né, que, como disse o Gustavo, união estável e casamento está cada vez mais parecido, aí a gente, aqui em Minas, já os registradores exigiam, né, que essas escrituras fossem, primeiro, registradas e depois averbadas em cada um dos imóveis. Em São Paulo, como é que era? É assim também. Aqui, se você tem um documento que estabelece a união estável num regime que não é o legal, não é o regime da comunhão parcial, é obrigatório o registro no livro 3 auxiliar, o mesmo livro lá do RI que registra o pacto antinupcial. E depois desse registro do pacto antinupcial, você faz as averbações nas matrículas em que aquele casal tenha bens imóveis, né? Agora, existe um pequeno problema, pelo menos na nossa regulamentação aqui. Inicialmente, os registradores aqui, para exigirem o registro no livro 3, auxiliar, exigiam o registro no livro E do RCPN. Né? E aí, o Conselho Superior de Magistratura de São Paulo determinou, né, que isso não poderia acontecer, porque o registro no livro E é facultativo. Então, bastava a declaração das partes na escritura pública, né, de que conviviam em união estável, para que isso tivesse ingresso no RI, e se o regime não fosse da comunhão parcial de bens, aí podia se exigir o registro, então, no livro 3 auxiliar. Só que no livro 3 auxiliar do que foi autorizado aqui? Escritura pública e sentença judicial reconhecendo a união estável. Então agora a gente tem uma necessidade de alteração da norma, porque agora a gente tem os termos de união estável, o contrato particular já não era aceito. Mas por que ele não era aceito? Porque o provimento 37 não aceitava. O provimento 37 falava do registro só de escritura pública e de sentença judicial reconhecendo a união estável, né, quando o regime fosse diverso. Então, olha que situação que a gente chegava. Você, teoricamente, pode, pelo 1725 do Código Civil, fazer um contrato particular de união estável, escolhendo o regime que você quiser, mas ele não tem ingresso no RI, porque não tem previsão específica para isso. Né? As previsões, pelo menos aqui em São Paulo, seguiram a lógica do provimento 37 na época, né? De só permitir registro se fosse contrato, escritura pública ou sentença. E agora a gente tem os termos também de união estável, mas continuam os contratos para fora, né? Quer dizer, os contratos particulares não chegam no RI, não deveriam chegar no RI nesse particular aí, porque, né? Só que o RI precisa se adaptar também, porque se eu tenho um contrato particular que reconhece, agora pensando como tabelião, se eu recebo as partes aqui para lavrar a escritura pública, elas têm um contrato que reconhece a união estável, estabelecendo um outro regime, não tem por que eu não colocar isso na escritura e não dar validade a esse instrumento, né? E aí chega no RI, o RI para registrar a escritura precisa registrar primeiro esse contrato, mas não pode registrar porque não tem previsão específica na norma do contrato particular. Aí você fica naquele meio do caminho, não tem jeito, né? Não resolve o problema. Mas a questão que a gente está falando agora, olha só, o provimento 141 deixou claro que o registro, né, no livro E da união estável é facultativo, mas é ele que confere direitos, que confere os efeitos jurídicos da união estável perante terceiros. E eu acho que está certo, Gustavo, sabe por quê? Se você vai e você registra no livro E a união estável, automaticamente, você aí tem livro E, não? Não. Nem eu. Mas o colega da sede, né? O colega do primeiro subdistrito ou da sede, ele vai receber aquele termo, ou a escritura, ou a sentença, vai registrar no livro E e ele vai comunicar nos atos anteriores, de modo que o sistema fecha.
Aí o sistema fecha. O registro no registro de imóveis não fechava o sistema. Por exemplo, como é que você ia saber? Você não sabe onde é que essa pessoa tem, essa união estável registrada, então você ficava sem saber da existência dela, né? Então, agora, gente, se você quer que a sua união estável seja conhecida por todo mundo, qual é o caminho? Livro E. Registra no livro E, porque o colega responsável pelo livro E vai comunicar tanto o nascimento quanto o casamento que houver, né? Porque pode ser até que haja pessoa casada, mas já separada judicialmente, aí a gente já pode registrar a escritura ou o termo, ou então, se ela é casada, mas foi casada, mas divorciou, né? Agora, casada e que continua casada, não pode ainda registrar no livro E, só com sentença. Viu, gente? Então tem um monte de detalhes. Cheio de detalhes. Mas a pergunta, faz sentido continuar registrando no registro de imóveis, sendo que agora o provimento 141 diz que tem que registrar no registro civil? Vai registrar 2 vezes? O que você acha, Gustavo? Pela redação do provimento agora, me parece que a ideia, em tese, seria que bastaria o registro no livro E, né? Para dar essa efetividade a terceiros, porque a justificativa era exatamente essa, né? É dizer que o registro no livro E era apenas inter partes e o registro no livro 3, né, auxiliar lá do registro de imóveis, era para dar o efeito perante terceiros, que é o mesmo raciocínio do pacto antinupcial, né, Letícia? O pacto vale entre as partes. No momento que ele é levado para o registro de imóveis, ele passa a valer perante terceiros, né? Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu fui fazer aqui um inventário e me deparei com um casal que tinha um pacto que nunca tinha registrado. Né? Isso não quer dizer que o pacto não tenha validade, você pode registrar ele a qualquer momento, né? E aí registra-se para quê? Para dar efeitos perante terceiros. Na medida que o provimento 141 agora diz que o registro no livro é que dá os efeitos perante terceiros, realmente me parece haver aí uma, né, duplicidade desnecessária. Não sei se os registradores de imóveis vão concordar com isso, mas é o que está aparecendo. Parece isso mesmo. Agora, só para falar do pacto, gente, também, para mim, esse negócio do pacto, ter que registrar no registro de imóveis para ter efeito perante terceiros, não faz sentido, porque a gente já faz constar lá na certidão, né, do registro civil, na parte das averbações, que existe um pacto. Então, para mim não faz sentido esse registro no registro de imóveis. Inclusive, lá em Portugal, eu fiz um curso lá em Portugal, né? Lá em Portugal, o registro é no registro civil do pacto, não é no registro de imóveis. Bom, mas a gente sabe que é porque, gente, o registro de imóveis é que começou cuidando dessa questão toda relativa a regime de bens e tudo mais, mas agora, com a força que está ganhando o registro civil, talvez a gente deva repensar isso. Mas, enfim, por enquanto, a lei não foi mudada. Por enquanto, como é que faz? Registra no livro S, se você quer dar efeito perante terceiros, e também registra no registro de imóveis. Registra os 2. E ainda a verba em cada um dos imóveis que houver, tá bem? Por enquanto é assim, né, Gustavo? É isso aí. Muito bem. Vamos falar de uma coisa que eu acho super interessante também, porque outro dia eu tive essa questão aqui no cartório. Não sei se vocês... Toda hora tem colega também que me manda, não sei se você sabe, pois eu estou em tudo quanto é associação, né? E a gente tem uns grupos de discussão. Aí, nos grupos de discussão, às vezes vem o pessoal que fala uns troços absurdos, a gente fala, pelo amor de Deus! Olha só, esse do casamento no exterior é outro, né? Porque a gente está falando de publicidade, de registro. Então, vamos lá. Vamos supor que o José casou lá em Portugal, tá? Muita gente foi para Portugal, né? Vai acabar voltando, gente, vai acabar voltando, mas muita gente foi. Aí foi e casou lá em Portugal, tá bem? Brasileiro, casou em Portugal. Vamos supor que ele casou com uma portuguesa. E casou só lá na autoridade portuguesa. Qual que é o estado civil dele aqui no Brasil, Gustavo? Eu entendo que o estado civil dele é casado, porque ele não pode ter 2 estados civis, né? Ele não pode ser solteiro num país, casado no outro. Inclusive, nós já tivemos decisão considerando bigamia, né? O fato do cidadão casar no Brasil sendo casado em outro país. Só que tem gente que ignora o casamento em outro país e aqui, se não trouxer essa informação para o registro civil, né, vai acabar casando de novo. Formalmente, a gente não vai saber que ele tem um casamento em Portugal. E ele acaba conseguindo casar de novo. Mas é equivocado isso, né? Para mim é super equivocado. Gente, pessoa casou em qualquer lugar do mundo. O STJ já falou. Eu até fiz mais uma pesquisa hoje antes da gente fazer a live, para ver se será que mudou alguma coisa, será que saiu alguma coisa nova. Mas eu achei 2 julgados, um de 2003, tá? E um outro de 2009. Os 2 são no mesmo sentido, ó.
Casamento realizado no estrangeiro sem que tenha sido registrado no Brasil. O casamento realizado no exterior produz efeitos no Brasil, ainda que não tenha sido aqui registrado. Então, produz efeitos. O que vai faltar é a tal da publicidade. Mas a pessoa já é casada, né? E aí, não pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Chegou a pessoa e fala isso com você. Aí não é registrado aqui no Brasil ainda não. Aí você fala o quê? Tem que registrar no Brasil. Não é falar assim, então você é solteiro. Você não é solteiro. Se você faz isso, é uma confusão depois. Imagina depois lá quando for vier falecer. Que confusão que vai ser esse troço. Então, pelo amor de Deus. Casou em qualquer lugar do mundo. Qual que é o caminho? Trazer para cá e registrar no livro E. É porque a gente está falando de livro E ou livro E. Eu sei que tem lugar aí que fala E, né? E fechado. Brasil é assim, gente, tem umas diferençazinhas. Aqui em Minas é livro E. Mas em Portugal acho que é livro E ou é livro E que vocês falam também? É fechado ou é aberto? É. Você fala fechado, né? A gente fala aberto. Pois é. Mas então, e essa questão tem super repercussões, tá? Porque qual que é o problema, Gustavo? O povo nunca tem pressa pra nada, até a hora que quer fazer alguma coisa, né? Aí eles estão morrendo de pressa. Aí é assim, mas eu tenho que comprar esse imóvel, mas eu não registrei aqui no Brasil ainda. Ô, meu filho, mas você demorou 20 anos e ainda não registrou no Brasil. Falta só registrar. Vamos falar um pouquinho disso para o pessoal? Como é que faz? Quais seriam essas repercussões? A primeira coisa seria trasladar, né, esse registro de casamento para o Brasil. No caso, no exemplo que você deu, foi feito perante uma autoridade portuguesa, só não precisa traduzir, né? Aí tem que fazer. Normalmente, as pessoas têm que traduzir, por tradutor, apostilar, né, no país de origem, quando chegar ao Brasil, traduzir por tradutor juramentado e registrar em tese no RTD. Eu só tenho eu só entendo que nesse caso específico, como ele vai a um registro, não precisa registrar no RTD. Né, porque a ideia é o registro do livro S, ele, né, substitui o registro do RTD, nesse caso aí, para que o documento produza efeito no Brasil. Né? Então, bastaria o apostilamento e a tradução juramentada, que no caso de vir de Portugal não precisa da tradução juramentada, basta o apostilamento para que o registrador do livro E consiga fazer o registro aí, para que esse casamento passe a produzir efeitos completamente no Brasil. O problema é quando esse pessoal já dissolveu esse casamento, né? E aí precisa fazer esse divórcio, fazer esse divórcio e trazer ele para cá também, né? Principalmente quando esse divórcio é feito fora do Brasil. Aí é mais complicado o negócio. Geralmente é o que acontece. A pessoa já casou lá, mas já não está mais casado, aí veio para o Brasil, voltou para cá e tal. E aí vai precisar fazer toda essa atualização aí do seu estado civil, principalmente quando quer casar novamente ou está adquirindo um bem e tal, né? Isso pode gerar um problema danado aí. E a gente tem no RI o problema da identificação do regime de bens, né? Porque se a certidão, quando vem do outro país, ela precisa dizer qual o regime de bens. E esse regime tem que ser adequado ao sistema brasileiro. Porque quando não é, gera um problema danado. Tem registrador de imóveis que simplesmente não aceita. Fala, eu preciso de um documento que me diga qual que é o regime desse casal. Se eles vêm de um país, por exemplo, de common law, né, como o Reino Unido ou como os Estados Unidos, é difícil, porque não existe regime de bens nesse país. Né? As pessoas escolhem como é que vai vigorar ali quando elas compram bem. Então, eu me lembro uma vez que eu tive um caso aqui, o casal casado na Inglaterra, né? E chega no Brasil, estão vendendo um imóvel. Né? E aí, ela, que era proprietária, quando solteira, do imóvel, se casou na Inglaterra, né, com inglês, e trouxe essa informação para nós aqui no momento da venda. Ela fez uma procuração lá com poderes, ela e ele, para vender esse imóvel aqui no Brasil. E eu fazendo a escritura de venda e compra. Como é que eu vou descrever esse casal? Né? Casado em que regime? Não tem regime. Aí eu entro em contato com o consulado me encaminha um e-mail dizendo, aqui não tem regime de bens. Quando as pessoas compram um bem aqui na Inglaterra, eles escolhem se esse bem vai ser comum ou não vai. Se vai ser 100%, se vai ser 70% de um, 30% do outro, é livre para eles escolherem, né? E aí o registrador não queria registrar a escritura, sendo que os dois estavam comparecendo na escritura, né? Se o marido estava concordando ou era vendedor também, tanto faz, porque o fato é que os dois estavam assinando ali, né? Mas até eu conseguir convencer, precisei de um documento do consulado declarando isso formalmente, para que o registrador aceitasse registrar sem dizer qual era o regime de bens dos dois. Eu particularmente entendo o seguinte, quando a certidão não fala qual o regime, eu uso a regra geral do Brasil, prefeito, que é o regime da comunhão parcial de bens. Né? Se não há um regime oficial naquele país, ou se o regime que existe lá não corresponde ao regime do Brasil,
né? Uma vez eu recebi um do Japão, uma certidão traduzida do Japão, e o regime de bens era comunhão universal para ele e separação de bens para ela. Eram dois regimes diferentes. No Brasil não existe isso, não pode ter dois regimes, um para ele e outro para ela, né? E aí como é que faz aqui no Brasil? Nesse caso específico que eu mencionei anteriormente, se os dois estão vendendo, os dois estão comparecendo e estão assinando a escritura, não tem prejuízo para ninguém, né? De você não reproduzir necessariamente na matrícula qual era o regime do casamento. Cita esse regime, cita que os dois eram casados, enfim, mas estão alienando o imóvel. E se estão adquirindo também, consta que eles adquiriram e na hora de vender eles que resolvem esse problema, né? Mas impedir o acesso ao registro me parece equivocado, porque não prejudica ninguém. Mas deixa eu pontuar 1000 coisas que o Gustavo falou que importantíssimas na fala do Gustavo. Então, primeira coisa, gente, isso aí concordo com você. Se o regime de bens não está claro, né? Porque casou fora do Brasil, não está claro, na compra e venda não tem problema, tranquilo, não vejo problema. Agora, na doação também não, se os dois comparecem doando. O problema maior, Gustavo, não sei se você concorda comigo, é a tal da sucessão, né? Sucessão causa mortes. Olha que tragédia que é, porque como é que a gente vai saber? Aqui no Brasil muda tudo de acordo com o regime de bens e a gente não tem regime de bens. E a minha filha, não sei se você sabe também, a minha filha Isabela, ela mora na Inglaterra, né? E ela mexe com direito de família lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra é algo muito engraçado, porque como o Gustavo falou, não tem um regime de bens. Você pode até fazer pacto, mas não quer dizer que esse pacto vai ser aceito pelo Poder Judiciário. Eu acho doidura demais o negócio lá. Gente, mas maluquice. Olha só, você pode escolher, eu quero separação de bens. Mas lá no final do relacionamento, seja pelo divórcio, seja pela morte, o juiz, considerando os fatos ao longo da vida, vai aplicar a regra da justiça. Quer dizer, pode ser que ele entenda que não vale a separação, vale outra coisa. Eu até falei com ela, pelo amor de Deus, minha filha, quando você for casar, casa aqui no Brasil. Esse troço aí não vai prestar uma bagunça. Agora, outras coisas que o Gustavo falou antes, gente, que eu vou voltar para poder pontuar. A resolução 155 do CNJ, ela também trata dessa questão de trazer os documentos para o Brasil, né, para poder fazer os traslados e tudo. E pela resolução 155, realmente não tem previsão de registro no RTD desses documentos que vão ser trazidos para o registro civil. E eu sei que em São Paulo, então, o pessoal interpreta que não precisa registrar no RTD. A gente aqui em Minas, seguindo o que está na Lei de Registros Públicos, a gente continua registrando no RTD, sim, né? Porque está na Lei de Registros Públicos, né? Que qualquer documento estrangeiro para ter validade no Brasil deverá ser registrado no registro de títulos e documentos. Então, aqui a gente continua exigindo. Outra questão importantíssima que ele falou, que eu sou fã demais, é a tal da apostila da Haia. Nós sabemos que Portugal é signatário da Convenção da Apostila da Haia. Então, quando vier algum documento de Portugal para cá, gente, ele já deve vir apostilado. Quer dizer, para poder produzir efeitos aqui no Brasil, ele vai vir de lá. Apostilamento é um procedimento de legalização simplificado, que é feito perante a própria autoridade lá, apostilante. Aqui no Brasil somos nós, né, os notários e registradores, nós podemos apostilar. Lá vai depender da regulamentação, mas eu sei que os notários lá também podem apostilar, ok? Aí mandam para cá. Pronto. Agora, uma coisa interessante, Gustavo, é que se a pessoa optar, e eu até acho que isso é melhor, ela pode já registrar lá no consulado, né, o casamento dela, porque fica mais fácil, porque daí já vem um documento consular e já fica o casamento registrado lá. Se for registrado lá, em Portugal, o casamento do brasileiro, ele vai mandar para cá, aí não precisa nem pensar em registrar no RTD e tal, porque o consulado, gente, já é Brasil, entendeu? Então vai vir um documento consular que pode ser levado a registro no livro E. Eu sei que parece complicado, mas não é muito complicado, não. É só para vocês entenderem que tem dois caminhos. A gente pode utilizar tanto o documento apostilado quanto o documento que passou pelo consulado. Agora, outra coisa importante, apostila, né, não é uma coisa que vale para todos os países do mundo. Essa apostila tem alguns países que são signatários da Convenção da Apostila da Haia e outros não são. E aí eu fico chocada, Gustavo, que Canadá, aquela potência, não é signatário da Convenção da Apostila. Quer dizer, até hoje, quando às vezes precisava mandar algum documento para mim, é um estrangeiro, né? Tem que fazer, por exemplo, procuração lá no consulado.
Então, isso às vezes é muito mais oneroso, muito mais demorado, né? Canadá é um problema, viu? Mas além de Canadá, tem outros, né? Cuba, por exemplo, também, mas Cuba costuma ter menos negócios aqui com o Brasil, mas também tem. Porque a gente recebeu aquele tanto de médico, né, cubano, um tempo atrás, então também tem. Então, a gente tem que entender isso. Toda vez que você for olhar, o pessoal que está nos assistindo e que está aprendendo, né? Vai vir documento do exterior. Primeira coisa, verifica se o país é ou não é signatário da Convenção da Apostila da Haia. Se for, então pode vir de lá. Mas tem que vir de lá. Isso é outra coisa, Gustavo. O povo, às vezes, vem de lá o documento, chega aqui o documento não está apostilado, vamos apostilar no Brasil. Não, gente, não. Documento estrangeiro tem que apostilar lá. O que é apostila? É falar assim, essa autoridade que assinou esse documento realmente tem poderes para tanto. E como é que a gente vai saber isso aqui no Brasil? A gente sabe se não. É como se fosse um reconhecimento de firma qualificado, né? A pessoa reconhece que aquele indivíduo é uma autoridade naquele país. Tem que ser lá, não tem como fazer isso aqui, né? Não tem como jeito. É que a gente aqui vai reconhecer que alguém de outro país é autoridade? Não, a gente reconhece as pessoas daqui, né? É basicamente isso o apostilamento, né? Pois é. Então, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Mas entendeu, gente? É muita coisa interessante, né? Mas deu para entender? Então, próxima vez que chegar uma pessoa para o seu cartório e falar assim, qual que é o seu estado civil? Ah, eu casei, mas eu casei lá em Portugal. Você fala assim, então o senhor é casado, cadê a documentação? Ah, não tem não. Vai trazer. Faz o passo a passo, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Depois fica tudo errado e aí pode dar até problema. Se casar de novo, né? A tal da bigamia, o STJ já falou. Não vale o segundo casamento, tá? Não vale. A Juliana perguntou uma coisa aqui, Juliana Braga. É possível alterar o regime de bens na união estável com escritura declaratória já registrada no RI? Gente, isso é outra novidade que veio agora, né? Com o provimento 141. Até então, não se falava em alteração de regime de bens no extrajudicial. Agora, quero até saber a opinião do Gustavo. Para a união estável, pode alterar o regime de bens. Para o casamento, não, Gustavo? O que é isso? Pois é. Não, e é curioso que o que consta no provimento 141 é contrário ao próprio STJ, né? O STJ hoje tem um entendimento pacífico aí, as duas turmas, né, de direito civil, a terceira e a quarta, tem o entendimento de que não é possível alterar o regime de bens por escritura pública, ou extrajudicialmente, equiparando ao casamento, em que é obrigatório ou que é necessário um procedimento judicial. Né? E aí vem o provimento e diz que é admissível o requerimento de ambos os companheiros para o registrador civil, né, para alterar o regime de bens. E aí a gente fica com três coisas diferentes. Primeiro, o casamento continua sendo necessário o procedimento judicial, que para mim ele é totalmente absurdo, né? Quer dizer, não tem lógica esse procedimento, que só piorou com o Código de Processo Civil novo, né? Porque no Código Civil só tinha previsão de que era necessário, só tem, né? A previsão de que é necessário um procedimento judicial. Mas no CPC anterior não tinha regulamentação desse provimento. Aí quando vem o CPC novo, ele regulamenta o provimento exigindo publicação de editais, coisa que nem todos os juízes estavam fazendo, porque não tinha previsão específica, ou seja, ele onerou o procedimento. E a justificativa não, tem que publicar edital, porque pode ter interesse de terceiros envolvidos. Mas como assim interesse de terceiros se a alteração do regime de bens não é retroativa? Se a alteração do regime de bens só produz efeitos dali para frente, né? O famoso ex nunc, não tem por que prejudicar terceiro, né? Então, não faz sentido ter que ser judicial, deveria poder por escritura pública. Agora a gente tem, então, no casamento só pode o procedimento judicial. Na união estável, por escritura pública eu não posso, porque o STJ diz que não pode, mas no registro civil pode. Né? Por um requerimento específico no registro civil eu consigo alterar. A minha dúvida é a seguinte, tá, eu consigo no registro civil alterar, mas eu consigo alterar se a união estável estiver feita por escritura pública e não por termo registrado no registro civil? E aí me parece que não, né? Me parece que a possibilidade de alteração que foi criada aqui é quando a união estável estiver registrada no registro civil. Se ela não está registrada no registro civil, se eu tenho só uma escritura pública, eu não consigo alterar o regime de bens. Mas aí, então o sistema ficou meio bagunçado. Né? Aí registra e depois... porque olha só, está lá no 9A. É admissível o processamento de requerimento de ambos os companheiros para alteração de regime de bens no registro civil, no registro da união estável, diretamente perante o registro civil das pessoas naturais, desde que o requerimento tenha sido formalizado pelos companheiros pessoalmente perante o registrador ou por meio de procuração para o instrumento público.
não está falando que tem que ter sido feito por termo. Eu acho que é o seguinte, tem que ter sido registrado no livro E, né? Ou o termo, ou a escritura, ou a sentença, qualquer coisa. O registro no livro E tem que existir. Aí você vai fazer o procedimento de alteração do regime de bens, que está aqui disciplinado, e aí você vai fazer a averbação no livro E da alteração do regime de bens. Eu acho que é isso. Mas que ficou muito esquisito, porque é o seguinte, se na união estável a gente pode alterar o regime de bens, por que você não pode no casamento, né? Não dá para entender. O curioso é que esse requerimento pode ser feito para qualquer registrador civil, né? Não precisa ser para o mesmo registrador que tem o registro no livro E. Né? O colega que fizer vai encaminhar para aquele que tem o livro E, né? Mas realmente é isso que eu estava dizendo, ficou uma certa incongruência, né? Porque eu tenho aí situações, eu não posso alterar por escritura pública, mas posso alterar no registro civil. Qual a lógica disso, né? De não poder fazer de um jeito e poder fazer no outro. E mais ainda isso que você falou, o casamento não pode, e a união estável pode. Né? Quer dizer, se a gente está num caminhar aí de uma equiparação quase que total de união estável com casamento, não faz sentido. Espero que seja um primeiro passo aqui, né, Letícia, para mudarem o casamento, né? Quem sabe mudem o Código Civil, de processo civil aí, para passar a permitir a alteração do casamento também, porque seria uma coisa interessante. E eu até destaco aqui o parágrafo desse artigo que você estava lendo aí, que é o 9A, que pode haver não só a alteração do regime de bens, mas pode haver até a partilha dos bens que eles adquiriram até aquele momento, né? Que é algo que a gente tem defendido aí, mesmo na alteração do casamento, né? Que é judicial, tal do pacto pós-nupcial, né? Que as partes poderem partilhar os bens que elas já tinham até aquele momento, especialmente quando elas vão adotar a separação de bens, né? E aí nada vai ser comum dali para frente, para já dividir o que é de um, o que é do outro, né? Mesmo casados, né? E isso veio previsto expressamente aqui no parágrafo 4º, né? Desse artigo. Eu adorei e além também. do regime só produzir efeitos dali para frente, é possível fazer a partilha de bens, né? Até aquele momento adquiridos entre o casal. Que eu, aliás, parágrafo 3º, que eu acho que faz sentido quando o regime novo vai ser o da separação de bens, né? Porque aí você não vai ter bens particulares, aliás, bens comuns, né? Então você já divide e deixa tudo particular um para o outro aí, o que eventualmente era comum antes, né? Não, esse negócio de alteração de regime de bens compartilha. O Paulo Hermano, que dá aula junto comigo, ele sempre fala isso, gente. Ele é um professor, ele é da academia, né? Ele sempre dá aula disso também, igual o professor Gustavo também dá. E aí ele sempre fala assim, Letícia, tem que partilhar. E eu recomendo que partilhe mesmo, gente. Olha a confusão que faz se você não partilhar. Aí morre daqui a 10 anos. Aí morreu. Aí você vai ter, não, esse pedaço aqui era comum, esse pedaço aqui era partilha. Olha a confusão. E até vai ser uma loucura. Então, partilha. Vai alterar o regime de bens? Partilha. Aliás, gente, todo mundo que é registrador civil, e mesmo quem é tabelião de notas e que vai se adaptar aqui às novas mudanças, tem que entender bem de partilha, recolhimento de TCD. Todo mundo agora vai ter que estudar isso de novo, né? Para entender como é que vai fazer. A gente que é tabelião também, a gente já fazia essa partilha. Agora, o registrador civil puro nunca fez, né? Então, gente, tem que prestar a primeira coisa, preencher o ITCD, seguir as regras direitinho, verificar se os impostos foram devidamente recolhidos, é a primeira parte. Eu acho que todas as associações deviam fazer curso, sabe, Gustavo? Para poder viabilizar que isso seja feito com qualidade, né? Porque, gente, o que eu mais vejo, e a gente fica triste com isso, né? É que às vezes o casal procura o poder judiciário em vez de procurar o cartório, achando que é caro. Lembrando que aqui em Minas não é mais caro, aqui é mais barato do que fazer no judiciário. Só que o Poder Judiciário, Gustavo, não se preocupa com a partilha, não recolhe o ITCD, não verifica se foi recolhido o ITCD. Aí chega para o registrador de imóveis, e aí tá tudo errado, porque não foi recolhido o ITCD, já está com multa e juros, porque eu não sei aí, mas aqui em Minas, o fato gerador do ITCD no divórcio e na extinção da união estável é a sentença, sabe? Aí também? Também, judicialmente é. E aí a questão é a seguinte, eu já retifiquei inúmeros divórcios judiciais por escritura pública, principalmente porque não tem descrição perfeita do bem, né? Isso o registrador civil vai ter que saber também, né? Que ele tem que descrever os bens de forma completa, senão não vai chegar no registro de imóveis, não vai registrar. Uma vez eu atendi um pessoal aqui que fez o divórcio no Sejusc, e aí chegou aqui para fazer a carta de sentença. E na sentença só constava assim, o casal possui um imóvel e um veículo. O imóvel vai ficar para ela e o veículo para ele. Só. E o juiz homologou. Como é que isso vai dar ingresso no registro de imóveis? Como é que eu sei que imóvel que é?
Qual o valor de cada um? Se tem diferença de valor, se tem que ceder para recolher, né? Então, quem faz a partilha, e pode perguntar para qualquer registrador de imóveis se ele prefere receber uma partilha judicial ou extra, né? Todo mundo vai dizer que prefere o extra, porque a gente já manda a coisa mastigadinha, né? E a possibilidade de voltar é muito menor, né? Mas, enfim, o duro é convencer o juiz que tem que retificar, né? O juiz não quer retificar, aí o pessoal vem no extra, aí não quis gastar antes, gasta depois. É isso aí. Não, também faço muitas retificações. Gente, isso que é bom vocês saberem. Pode retificar a partilha judicial na forma extrajudicial. É tranquilo aqui em Minas, tranquilo em São Paulo. E, ó, a gente, isso que ele falou, a gente está atento ao princípio tanto da especialidade subjetiva, que é a perfeita qualificação das pessoas, quanto da especialidade objetiva, que é a perfeita qualificação dos bens, tá? Imóveis, para poder levar para o registro de imóveis. Se chegar... o bem imóvel ficou para ele e o carro ficou para ela. A gente não sabe que bem imóvel que é esse, nem nada. Como é que o registrador de imóveis vai registrar esse troço? Tem jeito. Não tem jeito, né? Então, assim, a gente já falei lá no Recivil, né? Que eu sou diretora lá, que a gente vai dar curso para os registradores civis, para eles entenderem, porque eu quero que a gente... Assim como os cidadãos estão sendo muito elogiados pelos registradores, também os registradores civis venham a ser bem elogiados, né? Pelo cuidado nas partilhas. Ao contrário do que a gente vê, infelizmente, vindo do Poder Judiciário. Aqui é uma crítica mesmo, porque a gente fica muito triste quando a gente vê a pessoa, às vezes já divorciou há 20 anos, gente. Quando vai levar registro, tem que ver que não pagou ITCD, ou então que não está bem qualificado bem. É um problema sério, né? Que a gente se depara com ele todos os dias. Viu? Gente, tem muita pergunta, mas olha, vai ter que ficar para a próxima, porque... a gente, segundona, né? Segundona é dia de correr pro cartório, tanto eu quanto o Gustavo. Segunda é dia de resolver problema, aí também é? Sempre fica lotado? Aqui é dia de pagar imposto também. Toda segunda-feira a gente recolhe da semana anterior. Ah, tá vendo? Então a gente tem que correr. Mas então eu vou passar para o Gustavo para ele se despedir, gente. Mas eu agradeço a todos. Dúvidas, eu vou abrir uma caixinha. O Gustavo também, né? O Gustavo também abre caixinha lá no dele. Quem não segue o Gustavo, vão seguir professor Gustavo Canheu, tá? Vamos seguir ele lá. E aí a gente pode esclarecer algumas questões se não tenham dado tempo da gente responder aqui, tá? Porque eu vi que o povo ficou horrorizado com a bigamia, viu, Gustavo? Quando a gente falou, é bigamia sim, gente. Se você casou, casa de novo. Qualquer lugar do mundo é bigamia, tá? Agora, sim. Questão dos filhos herdarem ou não herdarem, filho é filho em qualquer lugar do mundo. O problema é o segundo cônjuge. Porque o segundo cônjuge não é. Né? Não será cônjuge, tá? A coisa é complicada. Pode passar para o Gustavo para ele despedir. Letícia, eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz. A gente teve a oportunidade de estar junto presencialmente há uns dias atrás aí, e fiquei muito feliz de poder participar, porque eu gosto de... Apesar do horário, que eu não sou alguém que gosta de acordar muito cedo, mas quando preciso eu acordo para te ver, então é sempre muito divertido te ouvir falar e o teu conhecimento, enfim, a gente está em alguns grupos aí que a gente troca informações muito legais. Então, estou sempre à disposição quando precisar, é só me convidar, é só me chamar. Estou à disposição também lá no meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar pelo direct, eu respondo lá também, tá, gente? Pode ficar à vontade. Tem meu canal no YouTube, que tem um monte de aula gravada lá de Direito Civil para quem quiser assistir. Então, estou à disposição de todos aí. Obrigado pela participação. Aqui, ó. Beijão para você, gente. E até a próxima. Muito obrigada, Gustavo. Até mais. Tchau, um abraço. Tchau.